muestra para essa pessoa tu palavra, ensina-nos tu voluntade e que nós outros podamos fazer aquilo que lhe agrada. Amém? E graças a Deus. Então, vamos a meditar aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Diz assim: para que a prueba de vuestra fé, mais preciosa que o ouro que perece, aunque provado por fuego, seja hallada que resulta em alabanza, glória e honor em la revelação de Jesucristo. Amém? A fé, ela sempre deve ser provada. Nós sabemos que para provar uma coisa, primeiro há que examiná-la exaustivamente. Por exemplo, uma pessoa que inventa uma máquina, ele já tem que examinar aquela máquina exaustivamente hasta poder registrá-la e pô-la à la venda, porque senão ela vai ter fracasso. Nós vemos o exemplo, por exemplo, de lo que a Bíblia diz, que nós somos com Deus o bom perfume de Cristo. Mas para que se prepare o perfume, primeiro a planta de la que se extrai o perfume, ela tem que ser aplastada, colocada bajo pressão, para poder de aí sacar o olor, sacar o extrato que se hará no que é da essência para preparar o perfume. É um processo, compreende sim ou não? E mirando desse ponto de vista, espiritualmente falando, se nós somos o bom perfume de Cristo, para chegar a ser esse perfume de Cristo, nós teremos que ser provados. A fé tem que ser provada, e a fé que suporta as pruebas na vida é a fé racional, conhecida também como fé inteligente e também conhecida como fé sobrenatural. É a fé que tem aguante, que suporta as dificuldades, as persecuções, as lutas da vida. Mas infelizmente muitas pessoas que estão na igreja não han tenido essa fé, han tenido mais uma fé emotiva, uma fé natural. E qual é a diferença entre uma fé emotiva e uma fé racional? A fé emotiva é assim: a pessoa ela é tomada por las circunstâncias. Se o vento sopra a favor, a pessoa está contenta, a pessoa está alegre, todo chévere. Mas quando a tormenta vem e o vento sopra em contra, então a pessoa já começa a naufragar. Compreende sim ou não? Por exemplo, temos o exemplo da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi recebido com fiesta quando ele entrou em Jerusalém. A gente cantava e gritava: Hosana al que viene en el nombre del Senhor. Amém? E a gente sacava as ramas e colocava em el caminho para Jesus passar, hasta sacavam sua própria roupa, sua própria vestimenta para cobrir o piso que Jesus estava passando. Isso, por exemplo, em um dia, uma semana depois, o mesmo povo que recebeu Jesus com alegria era o povo que estava dizendo: suelta Barrabás e crucifica Jesus. Era o mesmo povo que recebe Jesus com festa, era o mesmo Jesus que na hora de escolher entre o Senhor Jesus e Barrabás, preferiu um assassino ao invés do Senhor Jesus. Então, por que essa razão? Porque aquele tipo de fé
que aquele povo tinha, o tipo de fé que aquele povo tinha, era esse tipo de fé emotiva. Então, esse tipo de fé não suporta. Por quê? Porque na hora da luta, na hora da dificuldade, ele não tem força. Ela não tem força. A pessoa se desanima. E nesse caso do povo, por que o povo preferiu a Barrabás que a Jesus? Porque os religiosos daquele tempo gritavam: crucifica Barrabás. E naturalmente o povo, com medo de seguir o mesmo destino de Jesus, preferiu quedar do lado equivocado, do lado errado, e gritaram: suelta Barrabás e crucifica quem? A Jesus. Então, quando a pessoa tem uma fé emotiva, então, se ele exposta a prueba, passa por alguma coisa, alguma situação, alguma dificuldade, a pessoa salta da barca. Não sei se compreendem, pastor. A pessoa já tira a toalha. Se chega, digamos assim, a família a reunir-se para criticá-la por ela vir à igreja, a pessoa deixa de buscar a Deus, deixa de estar com Deus por la família. Se chega o caso, como já aconteceu muitas vezes, de la mulher ou de marido chegar para a pessoa e dizer assim: ou na igreja ou eu. A pessoa: eu não me quero sentir, e abandona a fé, abandona Jesus. Infelizmente, isso acontece muito, por a pessoa viver com uma fé emotiva, uma fé passageira. Se muere um familiar, a pessoa já abandona a fé, porque a pessoa culpa a Deus por a morte de aquele familiar. Só que todos nós sabemos que nadie escapa da morte. Todos vamos a morrer. Eu vou a morrer, você vai morrer. Se há uma coisa que é certa do futuro, é a morte. Você já nasceu para morir. Compreende sim ou não? Então, se nós vemos que muitas vezes as pessoas cambiam a glória eterna, a salvação de suas almas por coisa pequena. Nós vemos que às vezes a pessoa tira a toalha por coisas insignificantes, como a pessoa que outra vez se apartou da casa de Deus, e aí quando estavam evangelizando, encontraram essa senhora e lhe perguntaram assim: fulana, por que já não vas à igreja? E lá a senhora disse: não, é porque um dia entrei na igreja e a irmã, a companheira, estava na porta recebendo o povo e não me disse buenos dias. Só porque não lhe digo buenos dias, a outra se foi da casa de Deus. Ou seja, por uma coisa pequena. Compreende sim ou não? Essa é a fé emocional. A fé que não suporta nada, não aguenta nada. Agora, a fé racional hace a pessoa pensar: estou passando por uma situação difícil, estou passando por um momento difícil, mas tudo isso que estou passando não se compara com o que Jesus passou. E se Jesus venceu, eu também vou a vencer. Diga graças a Deus. Essa é a fé inteligente. Compreende sim ou não? Mas há gente que por la fé emocional diz: mas Jesus era o Hijo de Deus. Sim, pero não se olvide que quando ele estuvo aqui na terra, não estuvo em espírito, não estuvo em forma celestial, ele estuvo em carne e osso. Ele sentiu as mesmas tentações e debilidades e necessidades que todos nós outros sentimos. Diz a Bíblia que ele chorou, que ele dormia, que ele tinha hambre. Ou seja, Jesus viveu como ser humano aqui, e ele aguentou e ele venceu. E uma vez ele disse assim: en el mundo tendréis aflições, pero tened ânimo, eu he vencido ao mundo. Diga graças a Deus. Em outras palavras, haga como eu, aguanta, suporta, mas não tira a toalha, permaneça. Amém?
permaneça, aunque o mundo te rechace, aunque tu família te dê a espalda, quédate com Jesus. Nunca se aparte da presença de Deus. Quem compreende, pastor? Porque o problema, a luta, vem para provar nossa fé. A nadie le gusta passar por situações difíceis, mas essas situações difíceis te hacen mais forte. Amém? Hoje eu sou mais forte que antes, quando recém empecé na igreja. Por quê? Porque hoje eu tenho um tempo com Deus e eu tenho mais experiências. He tenido mais experiências com Deus. Então você hoje é mais forte que ayer. O mal já tentou sacar-te do caminho de Deus muitas vezes e vai seguir tentando hasta o fim, hasta que Ele pueda. Pero você ha vencido hasta aqui e toca seguir vencendo. Amém? Você sabe que quando um ninho nasce, ele não tem anticuerpos. Ele, por qualquer cosita, se resfria, se enferma. Quantas vezes tus papás tiveram que sair correndo contigo allá ao hospital? Os que viviam no campo, tus papás te levavam a aquela senhora que sabia curar a gente com o té, a água, com as coisas naturais, ¿se acuerda? Tus papás te preparavam uma agüita. Você não tinha, digamos assim, a força para resistir a las enfermedades como você tem hoje. E como foi que você adquiriu esses anticuerpos? Se enfermando. É se enfermando que a pessoa adquire os anticuerpos para vencer o resfriado, a gripe. Quem compreende, pastor? Então, nós devemos entender que por mais que as lutas não sejam buenas, elas têm um lado bueno também. Se eu me apego a Deus, se eu me acerco a Deus e digo: Senhor, o mal pode aullar, o mal pode gritar, pode fazer o que seja, eu de tu presença não salgo, só salgo em la hora que tu quieras, em la hora que tu me lleves, mas eu sigo contigo até o final. Essa é a fé que agrada a Deus. Diga graças a Deus. Essa é a fé que conquista a salvação. Essa é a fé que te hace ser bautizado por Espírito Santo. Quem compreende, pastor? E para terminar, no mesmo livro de 1 Pedro, só que no capítulo 4, personas, no versículo 12, diz assim: Amados, não os surpreendais del fuego de prueba que em meio de vosotros ha venido para provaros, como se alguma coisa estranha os estuviera acontecendo. Antes bem, em la medida em que compartis os padecimentos de Cristo, regocijaos, para que também em la revelação de sua glória os regozijeis com grande alegria. O que significa isso? Não se entristeça por las lutas, por las pruebas ou por os problemas que você está passando. Levanta a cabeça, porque aquele que tem uma fé inteligente, uma fé basada em la palavra de Deus, ele sabe que todo ajuda a bem aquele que teme a Deus, mesmo nas horas difíceis. Quem compreende, pastor? Ele sabe que Deus está em controle. Deus está em controle dessa situação. Às vezes nós vamos a nosso limite, e quando pensamos agora já não pode mais, aí é que descobrimos o forte que somos. Diga graças a Deus, porque você nunca saberá o forte que eres se não passar por lutas, se não passar por dificuldades. Você só descobre sua força e que tipo de fé que você tem, se é uma fé emotiva ou uma fé racional, que é a fé que agrada a Deus, quando você é posto à prova. Quem compreende, pastor? E todos seremos postos à prova, uma e outra vez.
Não será solamente uma vez, uma e outra vez, e depois outra vez de novo, e nós teremos que estar com os pés bem plantados na palavra de Deus, não apegados a um rótulo de igreja, não apegados à amistade com um pastor, porque isso tem motivo. Apegados à palavra de quem? Você se apegue à palavra de quem? E mantenha-se firme com Jesus até o final. Diga graças a Deus. Ponga-se de pé, por favor, pessoas. Essa é a fé que agrada a Deus.